Bem-vindos ao podcast Jornal Portugal. Hoje vamos mergulhar num texto bastante provocador da autoria de Evaristo F. Sembarella. A nossa missão é tentar desconstruir como é que o ensaio liga certas características culturais muito específicas com o fenómeno das bolhas de informação e como isso, no fundo, molda o debate público. Exatamente. O ponto de partida é um paradoxo curioso dos nossos tempos, não é? Vivemos numa era de hiperconectividade, mas na prática estamos cada vez mais isolados em bolhas que só reforçam aquilo em que já acreditamos. E o argumento central do texto é que, no Brasil, isto cruza-se com traços culturais muito particulares, o que cria um ambiente surpreendentemente tolerante a incoerências na política. Ok, vamos tentar desempacotar isto. O texto começa por falar então das bolhas informacionais. A questão não é existir em nichos, isso existe em todo o lado, mas qual é o problema na prática? Como é que isto afeta a política? O que é fascinante aqui é a consequência direta. O debate público empobrece. Brutalmente. A política torna-se muito mais emocional e menos objetiva. As narrativas, os símbolos, a identidade de grupo, tudo isso ganha muito mais peso do que os dados, os resultados ou a responsabilização das instituições. Certo. E o ensaio liga isto a uma característica cultural brasileira. A ênfase no perdão, mas um perdão sem responsabilização. É essa a É ideia? precisamente essa a ideia. A de que uma sociedade madura exige compaixão, claro, mas também precisa de memória e de rigor. E o que a análise sugere é que no chamado Brasil católico, a cobrança por coerência e verdade é muitas vezes substituída por apelos emocionais. E a tolerância, que é uma virtude? Acaba por se converter em conivência. Exato. É aqui que a análise se torna mesmo interessante. O texto foca-se na forma como figuras políticas como Luís Inácio Lula da Silva beneficiam deste ambiente cultural. E não é só uma questão de estratégia eleitoral, pois não? Não, vai muito para além disso. A análise defende que a popularidade de Lula é sustentada por um imaginário moral, que é moldado por esta tradição. Uma tradição que favorece narrativas de redenção. De redenção e de culpa coletiva. Exatamente. Ele não se constrói como um gestor, mas como uma figura redentora dos pobres. E com isso, o debate é completamente deslocado. Deixa de ser sobre eficiência para ser sobre a moralização da riqueza, onde o sucesso material passa a ser visto quase como uma falha moral. Precisamente. E a biografia humilde funciona como, o texto lhe chama, uma indulgência permanente. Uma espécie de passe livre ético. Sim, a lógica implícita, segundo o texto, é muito poderosa e muito simples. Se ele sofreu, ele não pode ser mau. Isto transforma a pobreza de uma condição a ser superada numa virtude moral e, ao mesmo tempo, blinda a figura política contra críticas baseadas em responsabilidade e coerência. O texto aprofunda ainda mais esta dimensão psicológica. Fala da dor e do sofrimento como um capital simbólico. O que é que isto quer dizer exatamente? Quer dizer que o sofrimento é convertido numa identidade moral. É uma ideia poderosa. Quanto maior a dor que alguém declara, maior a autoridade moral que essa pessoa reivindica para julgar os outros. E as frustrações pessoais são projetadas para fora, é isso? São. A culpa nunca é da própria pessoa, é sempre de um agente externo. O empresário torna-se o explorador, a pessoa bem-sucedida torna-se o egoísta. E para dar contexto a isto, o autor apresenta 3 lentes morais distintas sobre a desigualdade social. Isso mesmo. E é uma parte muito clarificadora. Primeiro, a tradição judaica, com a metáfora da escada. Foca-se na lei, na responsabilidade pessoal. Certo? Depois, a protestante, com a metáfora da estrada íngreme, enfatiza o mérito e a disciplina, o esforço. E por fim, a católica, com a metáfora do navio com o casco furado. Exato. E nesta, a desigualdade é lida sob a chave da culpa coletiva, uma culpa difusa, onde a responsabilidade individual, dissolve-se. Essa metáfora do navio furado é brilhante. Se a culpa é de todos, no fundo ninguém se sente responsável por tapar o buraco, não é? Pois não. A energia gasta-se mais a discutir quem tem a culpa do que a resolver o problema. E o ensaio usa outra metáfora muito forte para ilustrar este processo todo, a metáfora do machado. É fortíssima, sim. As árvores veem o cabo de madeira do machado e dizem: ele também é um dos nossos. Ignoram completamente a lâmina de aço, que é a sua verdadeira intenção. E Lula, nesta analogia, é um machado simbólico. É. O cabo de madeira é a sua origem humilde, que cria identificação.
E a lâmina de aço é a sua ação política. É a sua ação política, exatamente. Ele apresenta-se como um instrumento tosco, mas necessário para derrubar os inimigos simbólicos. As elites, o mercado, o mérito. E o que importa não é o que se constrói, mas sim o que se golpeia. Sim. E a destruição transforma-se numa virtude quando é direcionada ao culpado moral que a narrativa definiu. Muitos aplaudem o que acreditam ser justiça. Sem perceberem que estão a aplaudir a erosão dos pilares que sustentam o crescimento económico. É essa a tese. Então, o que é que tudo isto significa? O texto termina com uma hipótese mesmo muito provocadora. E se as decisões administrativas fossem transferidas para sistemas de inteligência artificial auditáveis? Sim, é uma provocação, mas com um fundo muito sério. O objetivo não seria eliminar a democracia, de todo. Seria mais reduzir a arbitrariedade e o emocionalismo? Exatamente. E aumentar a transparência e o foco nos resultados. Isto levanta uma questão muito importante sobre os limites do Estado, não é? Claro. O autor defende que a democracia exige princípios objetivos como a honestidade, o respeito pelo mérito e a aceitação de que a liberdade gera resultados desiguais. E confundir igualdade perante a lei com a igualdade de resultados. O primeiro passo para o dirigismo é a porta de entrada para a tirania, segundo o texto. A conclusão do ensaio é, então, este pensamento final bastante provocador. Sugere que a esperança para o Brasil está no esgotamento moral desta tradição que transformou a culpa em virtude e a pobreza em mérito. E até faz uma referência a uma profecia de Nietzsche que estimou que isto se concretizaria cerca de 200 anos após a sua morte, o que nos coloca mais ou menos na nossa época. É uma ideia fascinante. E deixa no ar a questão final, que é uma reflexão para quem nos ouve. Poderá a inteligência artificial ser a semente do fim desta cultura do atraso? Ou será que estas estruturas morais profundas vão apenas encontrar novas formas de se manifestarem na era digital? Fica a reflexão e com ela terminamos a nossa análise. Obrigada por nos acompanhar. Este foi o podcast Jornal Portugal.